Graça e paz. Prosseguindo no nosso desfrute sobre a centralidade de Cristo, o que é a centralidade? É tudo aquilo que Deus planejou para a salvação do homem depois da queda do Éden. Tudo aquilo que Deus planejou para fazer em Cristo. Como a encarnação, o viver humano dele, a crucificação, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão, a entronização e o Senhor ter se tornado o Espírito e se derramado para dentro dos crentes. Isso é a centralidade de Cristo. Quem crer nessa centralidade de Cristo de forma irrestrita, sem mais, quem crê é o vencedor. Por isso que ele falou para os vencedores da igreja em Filadélfia: guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Ele entregou ele mesmo como vitória para nós. E como que eu desfruto disso? Crendo nele. Crendo nele. Se eu usar a escritura só para expor a minha miséria, não tem benefício nenhum para mim. Que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou: a lei realça o pecado. A Bíblia, somente como letra preta no papel branco, ela realça o nosso pecado, realça o nosso fracasso. Qual a atitude que nós temos que tomar? Ir ao Senhor para receber vida. Ir ao Senhor. Senhor, que coisa grandiosa que o Senhor fez, Senhor. E eu sei que o Senhor fez. Mas eu ainda olho muito para mim, eu olho muito para os irmãos, para o velho homem. Eu não consigo desfrutar dessa parte espiritual. E novo nascimento é ser espiritual, a igreja é um ser espiritual. Na igreja não falta nada. A igreja foi dado tudo que Cristo é, para cada membro. Tudo aquilo que Cristo é. É a mesma vida em todos. A mesma vida ressurreta que está no Senhor é a vida que está em nós. Não nos falta absolutamente nada. Só que isso é espiritual. Eu só posso desfrutar disso espiritualmente. Quem desfruta disso espiritualmente é quem é o vencedor. Por isso que ele fala para os vencedores lá da igreja em Filadélfia: guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda essa prática, porque essa prática vai ser atacada. Não foi assim no Éden? É assim que Deus disse, que vocês não podem comer de todas as árvores. O dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Despertou neles a incredulidade em Deus. Então, o que o inimigo faz? Ele pega a palavra de Deus e com a palavra de Deus ele mostra os nossos fracassos. E quem que nós vamos acreditar? Nele ou no Senhor? Paulo, escrevendo aos Efésios, na carta, como eu já disse, aqui não tem nada individual, é para o coletivo ser. Ele diz assim, lá no capítulo 5. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui está falando que Jesus fez isso com a igreja. Mas o que nós vemos os pregadores falar? Ele está santificando pela palavra, está lavando pela palavra. Não, ele não está, não. Ele já fez isso. Agora nós desfrutamos disso por fé. Nós acreditamos no Senhor por fé. Nós não acreditamos no que nós estamos vendo, mas acreditamos naquilo que o Senhor falou. Essa é a nossa vitória. Essa é a vitória do cristão. Quem crê assim... É claro que se eu for olhar para a igreja, as coisas que eu vejo hoje,
minha tendência é forte em dizer que ele está lavando, que ele está santificando, que ele... Não está não, mas ele já fez isso. Ele já fez. Todos os crentes são essa igreja. Todos os crentes. Mas infelizmente nem todos conseguem crer nisso. Tem dificuldade para crer nisso. Porque crê no que está vendo. A crença, a fé nossa está associada às nossas emoções. Mas não deve estar associada às nossas emoções. Deve estar aquilo que Deus falou. Vamos para o Evangelho de João, né? Depois que nós lemos aqui, nós vamos lá. Aqui está falando que ele já lavou, já santificou. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus nos diz uma coisa importante. Eu sempre ressalto, João, Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16 e 17, é a plenitude daquilo que Deus queria falar conosco. Ele diz assim, Jesus disse assim, mas agora vou para junto de ti. Isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porém, eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. De que palavra que ele estava falando? Não estava falando da palavra escrita. Ele estava falando da palavra que ele, Jesus, estava falando. Que é tudo isso que está aqui, em João 14, 15, 16, 17. Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Ele é a palavra que santifica. Ele é a palavra que tem a capacidade de substanciar coisas, de fazer coisas surgirem, coisas acontecerem. Então ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que é a verdade. Por que ele era a verdade? Porque é o homem que tinha o Espírito de Deus no espírito dele, no espírito humano dele. Por isso ele era a verdade. Ele não era uma mentira igual o homem sem Deus no espírito. O homem sem Deus no espírito é uma mentira. Então Jesus disse que ele era a verdade. E pede para Deus nos santificar na verdade. Santificar na verdade. Santificar nele mesmo. Nos separar do mundo e colocar nele. A carta de Paulo diz que Deus nos tirou do mundo e nos colocou no reino do seu amor. O reino do amor de Deus é o Espírito, onde todos os crentes foram colocados. Foram separados, foram santificados. Santificado é ser separado. Foi separado, santificado. Fomos colocados nesse Espírito, nesse reino do amor. Deus cumpriu essa oração. Eu preciso crer nisso. Eu não estou sendo santificado, eu já fui santificado. Nós já fomos santificados, já fomos separados. Santificado aqui não é não pecar mais. Não é que nunca mais vai pecar porque foi santificado, não é isso. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles, a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Jesus está falando. Para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus disse que ele santificava ele se separou para a verdade, para a palavra de Deus, para que nós também pudéssemos ser santificados. Ele está falando que a santificação dele é a nossa santificação. É isso que ele está falando. A santificação dele é a nossa santificação. Por isso que nós somos separados, que Paulo fala na carta lá aos Efésios. Paulo fala as mesmas coisas que João está falando aqui. Por isso que fala lá. Ele fala que nós somos separados, santificados, lavados. Tudo ele fala como que já aconteceu.
É porque ele ouviu essas palavras de Jesus. Mas como é que a gente costuma fazer na prática? Não, Jesus já se santificou. Agora eu preciso me santificar. Não, não precisa não. Ele já fez isso. É só tomar posse pela fé. Tá? Nós vamos retomar nesse assunto agora, daqui a pouquinho, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos.